Justiça. Justiça! Justiça é o que as pessoas buscam. Em todos os lados, não importa o país, se é rico, se é pobre, qual que seja a religião, a cultura, em todos os lugares se busca por justiça. Você vê na televisão, na internet, em todos os lados, em todos os, também os aspectos, não somente em questões tão grandes, extraordinárias, ou não somente com crimes, mas em questões menores também se busca por justiça. Justiça é uma coisa que permeia toda a sociedade, todas as sociedades, todos os âmbitos da sociedade, em todos os âmbitos de toda a comunidade. Na escola se espera por justiça, no trabalho. Quem emprega a pessoa espera que a pessoa que vai trabalhar faça as coisas com justiça, faça justo o seu trabalho. E quem se emprega espera que o empregador, o seu empregador, seja justo naquilo que ele deve, ou seja, os deveres. Né? E aí já entra a questão, porque para haver justiça tem que haver dever, tem que haver regra, princípios, normas. Aí é que se faz requerer-se a justiça. Né? Então você vê pessoas protestando por justiça. Muitas vezes quando acontece um crime, um roubo, um assassinato, as pessoas pedem por justiça. Você vê no jornal, você vê as pessoas clamando e requerendo justiça. Então você vê que tudo na nossa sociedade, em todos os âmbitos, todas as coisas, justiça é algo essencial, é o ponto central e crucial, praticamente tudo. No esporte se espera a justiça. Né? Você às vezes vê as pessoas falando, eu não quero ser beneficiado, eu quero só justo, só quero que sejam as coisas justas. E a gente clama, e a política, e os juízes. No Brasil a justiça, a gente diz que a justiça é porca, né? E não só no Brasil, em muitos lugares, em muitas situações, das mais diversas, a justiça é porca. A gente espera sempre e deve esperar, né, que os juízes, por exemplo, quando fazem seu julgamento, sejam justos. Agora é interessante também, Jesus, o texto que a gente vai estudar hoje, vamos concluir as bem-aventuranças, mas também tem um ponto muito interessante, que lá no final também, das últimas palavras de Jesus aqui, que a gente vai falar hoje, Jesus fala sobre a nossa responsabilidade com a justiça, que a gente seja justo. E essa é a questão também para que a gente iniciar o vídeo pensando sobre isso. Porque às vezes a gente cobra a justiça, né, dos governantes, dos políticos, dos líderes, dos juízes. Mas e nós? Somos justos? Nós somos pessoas justas? Tem aquele texto, né, que é bem conhecido sobre o amor, que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Porque a inverdade, a mentira também, ela não é justa, ela é injusta. Então tudo que não é verdade é injusto. Agora vamos lá, o texto, vamos começar no Mateus 5, no versículo 10, aqui nós vamos concluir as bem-aventuranças. Eu já fiz um vídeo anteriormente, a quarta bem-aventurança, que também fala de justiça, olha que interessante. Como é importante essa questão da justiça. Também, se você prestar atenção, você vai ver que a justiça é o tema central da Bíblia também, porque Jesus é a justiça. Né? Inclusive, aqui, 1 Coríntios, eu separei esse texto também, Vamos começar aqui, diz assim, 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual para nós foi feita justiça de Deus, sabedoria, santificação e redenção. Tá? Então, Jesus é a justiça. Acaba que toda a Bíblia se envolve e se torna sendo o tema central a justiça. Tá? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, para que houvesse justiça, precisaria o pecador morrer. Só que por um ato de amor e misericórdia, então Deus deu o seu Filho unigênito, para que então se faça justiça e nós não
não venhamos a ter a morte eterna, mas ter a vida eterna, né? Então, justiça é o tema central também da Bíblia. Agora aqui, ó, então Jesus ele já fala na quarta bem-aventurança, ali do versículo 6, sim, ali Jesus fala que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Agora no versículo 10, então ele diz assim, ó, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Os perseguidos, pois que deles é o reino dos céus. E olha que interessante, no versículo 11, que aqui seria a nona bem-aventurança, a gente vai juntar aqui, e basicamente ela é muito similar à anterior, que diz assim, ó, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. Então fala aqui de novo da perseguição, e agora fala aqui de serem todo mal contra vocês por minha causa, né? Então por causa de Cristo. Então Jesus fala para se alegrar quando perseguido for a pessoa por causa da justiça e quando perseguido for por causa de Jesus, que é a justiça, né? Então, que interessante aqui. Agora, um parênteses aqui, mas a mensagem também é muito importante a gente ver. Os textos da Bíblia eles estão conectados, tá? Assim, porque aparentemente os capítulos, versículos, eles atrapalham a leitura da Bíblia, né? Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar o link, no final do vídeo eu vou deixar o link aqui para você acompanhar. Tem um vídeo que eu fiz já há mais tempo, que é sobre a importância de ler a Bíblia sem capítulos e sem versículos. E mais importante ainda, sem subtítulos, né? Então eu vou deixar o link, depois você assiste no final do vídeo. Aqui, porque às vezes a gente acha que está desconectado, que aqui terminou as bem-aventuranças, mas não. E sim, há momentos que há uma mudança total de discurso, de assunto, por exemplo, lá no capítulo 7, no final, porque o Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7, né? Lá no final, é bem claro, assim, a mudança de tema, de assunto, Jesus desce do monte, termina o discurso e tal, e começa outra coisa. Mas aqui a gente vê que, apesar de que às vezes assim, às vezes não, as frases elas contêm ideias centrais, é uma mensagem central, mas as frases estão interligadas, estão linkadas umas às outras, né? E aí aqui, ó, na sequência, então, é aquela parte que também é bem conhecida sobre o sal da terra e a luz do mundo, tá? Agora, olha que interessante, que no versículo 16 nos dá um entendimento maravilhoso de como ser o sal da terra e como ser a luz do mundo. E até o versículo 19 também ali, o versículo 19 ele conecta tudo, maravilhoso. Mas então vamos aqui, ó. Então no versículo... então aqui no versículo 12, né? Alegre-se, exulte, porque grande é o vosso galardão, né? A sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, né? Aí no versículo 13, aí Jesus fala, vocês são o sal da terra, porque então Jesus está incentivando aqui eles permanecerem na justiça, permanecerem em Cristo, mesmo perseguidos. Então Jesus está incentivando, Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, permaneçam nisso, sejam isso. Vocês são a luz do mundo, versículo 14. Tá? Aí ele fala, né, que não se pode, não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, ou seja, se você é a luz, você tem que mostrar isso. Aí assim no versículo 16 diz assim, ó, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, como é que a pessoa ela é sal da terra e luz do mundo? Boas obras, fazendo as boas obras. E aqui tudo é uma conexão. Aqui vai seguir, então, agora para o versículo 17, que ele começa a falar da lei. Claro, óbvio, a justiça, que ele começou a falar, não há justiça sem lei. Tudo está relacionado à lei, a normas, a princípios, a regulamentos, para que, então, se requeira a justiça. Claro. Então, Jesus começa falando da lei. Não pense que eu vim abolir a lei. Aí, esses 3 versículos 17, 18, 19, eu fiz um vídeo maravilhoso mostrando também o significado no grego dessa palavra que muitas vezes é traduzida por cumprir em todos nos 3 versículos.
mas que não deveria. Eu explico num vídeo anterior, busca aí depois para assistir, se você ainda não assistiu. Então, olha só, não pense que eu vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, mas cumprir, né? Aqui poderia também ser completar, como eu expliquei no outro vídeo, mas depois você procura aí. Aqui vamos passar rápido, tá? Por esses versículos, mas para a gente pegar a ideia aqui, porque ela está relacionada com a questão da justiça, uma vez mais. Antes de seguir aqui, eu vou ler um texto de Paulo. Romanos 7, versículo 2, diz assim, 12, né? Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Eu falei até no outro vídeo sobre o outro texto de Paulo, que ele fala que a lei ela deve ser usada adequadamente, ela é boa se usada adequadamente, né? Então a gente deve entender a lei, quais são os princípios que se aplicam, que alcançam a nossa situação de hoje, né? Mas então aqui, refletindo, a justiça, a lei é santa, justa e boa. Ok. Então, continuando aqui, aí o versículo 18, né, que fala que, em verdade vos digo, que até que céus e terra durem, né, nenhum tio, nenhum jota passará da lei, sem que tudo aconteça. Tá? Agora, olha, então, o versículo 19, que a mensagem vai criando um corpo maravilhoso. E ele praticamente conclui ali e conecta todas as coisas no versículo 20. Então, olha só, versículo 19. Aquele, pois que, né, desrespeitaram desse mandamento e ensinar aos outros, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que ensinar, praticar, será chamado grande no reino dos céus. Olha essa palavra aqui, praticar. Veja que não tem relação com a palavra as boas obras, que Jesus fala no versículo, ou seja, brilhar a luz. Brilhar a luz. Ser o sal da terra, com boas obras. Sendo uma pessoa justa, que busca a justiça, que permanece na justiça, que pratica a lei, as normas, e assim faz o que? Justiça. E aí, os outros, ensinar aos outros, será considerado grande no reino do céu, ok, aquele que observar, aquele que praticar. Aí no versículo 20, aqui, já indo para o final do nosso vídeo, mensagem maravilhosa. Aqui Jesus conecta tudo. E é claro que, como eu falei, os textos, o texto Sermão da Montanha, ele vai sendo linkado, até lá no final do capítulo 7. Mas aqui, digamos assim, que ele conclui a questão da justiça, vamos dizer assim. Depois, ali nos versículos 21, vai ser tema para os outros vídeos, que está relacionado aqui. Mas aqui a questão da justiça, aqui o versículo 20, Jesus ele faz uma ligação com tudo aqui. Olha só que interessante, porque eu afirmo a vocês. Então Jesus está falando ali, quem ensinar e cumprir será chamado grande no reino dos céus e tal, né? Porque em verdade eu afirmo a vocês, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Uau! Que pancada, né? Que Jesus faz uma denúncia aqui. Jesus dá uma chapuletada nos fariseus, escribas e fariseus. Jesus vivia em pé de guerra com os fariseus, né? E os escribas. Esse é um tema para outro vídeo. Mas, então aqui Jesus ele fala muitas coisas nessas palavras aqui, né? Ele dá razão, ele vem mostrando, dizendo para as pessoas, olha, vocês, né, têm que ser justos, têm que obedecer à lei e tal. E terão grande recompensa no céu e tal. E aí ele aproveita para dar uma chupuletada nos fariseus aqui, né? Uma denúncia. Olha, os fariseus na verdade não estão obedecendo a lei, né? Nem ensinando direito. Porque quem ensinar, olha, veja bem, ensinar, por que Jesus fala? Na verdade ele já começa a cutucar os fariseus, dá uma deixa, que ele vai falar dos ensinadores no versículo 19, né? Ensinar, quem é que ensinava? Os mestres da lei, os fariseus, os escribas. Ele começa a cutucar aqui, quem praticar, ensinar e tal. E aqui no versículo 20, primeiro ele diz, quem ensinar a desobedecer, quem desobedecer e ensinar a desobedecer, e assim ensinar aos outros, será chamado menor. E quem ensinar e praticar, será chamado grande. E aí no versículo 20, então ele diz, porque eu afirmo, se a vossa, ou seja, aquilo, quem não estava ensinando e praticando, os fariseus, os escribas e os fariseus não ensinavam a lei e não praticavam, né?
Então essa aqui é a mensagem maravilhosa de Jesus para nós. Aí aguarde os próximos vídeos, tá? Na sequência ali, que é maravilhosa a mensagem, a explicação, porque ali na sequência, enfim, depois é outro tema. Deus abençoe você, deixa o like aí, compartilha o vídeo, tá? E se inscreva aí se não é inscrito, e até a próxima. Tchau.